paz do Senhor a todas as irmãs, a todas as mães, a todas as tias do Ministério Infantil. Eu quero agradecer e dizer que eu louvo a Deus pela oportunidade de estar novamente por meio deste vídeo, refletindo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Na semana passada, nós tivemos um projeto voltado para o Dia das Mães, né, onde nós enviamos vídeos durante toda a semana com reflexões bíblicas, e eu quero dizer que foi muito especial para mim. Recebi algumas mensagens de algumas testemunhos de grandes reflexões e experiência que teve com o Senhor por meio da palavra. Nós somos gratos ao Senhor, porque é o Senhor que usa cada um de nós. Nós estamos a todo momento na dependência dele, porque sem Deus nada poderemos fazer. O Senhor, ele sempre está no controle de tudo, né? E eu gostaria de trazer hoje mais uma palavra nesse sentido de reflexão, e assim que for possível, né, nós estaremos trazendo sim algumas reflexões bíblicas, né, por meio de vídeo, para vocês, irmãs, tirar esse tempinho também juntamente conosco para refletirmos juntas, né? Estamos separadas fisicamente, mas unidas na fé em Cristo, que é Ele que tem todo o poder, Ele, né, está em todos os lugares, no meu coração, no seu coração que está aí acompanhando. E é muito bom saber que Jesus está conosco, né? E é nessa união que sempre que for possível nós estaremos enviando outros vídeos, né, por meio daquela mensagem que o Senhor tocar os nossos corações. E o Senhor hoje tocou o meu coração para falarmos um pouco sobre oração. Oração é a nossa comunicação com Deus, né? É aonde a gente fundamenta, onde a gente desenvolve um alicerce, uma intimidade com Jesus. É por meio da oração. Pensando nesse sentido, eu quero convidar você, irmão, para abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 9. Nós estaremos lendo do verso 9 até o verso 19. É uma leitura um pouquinho extensa, 10 versículos, mas a leitura da Bíblia é essencial. Hoje nós iremos falar da oração, mas a oração e a leitura da Bíblia, elas são aspectos fundamentais para a nossa fé continuar firmada em Deus. Porque o Senhor, ele tem várias maneiras de falar. Ele fala conosco por meio da sua palavra. Ele fala por meio do teu Espírito Santo quando estamos orando, falando com ele. Ele fala por meio de sonho. Ele usa profetas, e nós não podemos abrir mão de nenhum desses meios que ele utiliza para falar conosco. Tem um pastor que diz assim, que dizer que a leitura da palavra de Deus ou a oração, um desses recursos, é mais importante, é dizer que um pássaro consegue voar com uma única asa. Eu achei muito interessante. Então, a leitura, ela precisa estar, sim, alinhada, interlaçada com a oração. Amém? Então, nós iremos ler esses textos, um texto muito, muito bonito. Então, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverante ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca.
porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os lábios, porém não movia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva, por filha de Beliel, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esse texto bíblico, ele é muito conhecido de todas nós, principalmente nós mulheres. Gostamos muito de refletir nesse texto bíblico, porque a gente observa algumas características que ocorrem no nosso dia a dia, quanto mãe, quanto esposa, né? Quanto uma mãe, uma mulher na expectativa de alcançar a maternidade. Então são situações bastante corriqueiras, né? Então a Bíblia ela é muito interessante quando o Senhor inspira os escritores a trazer a humanidade, a forma humana de cada pessoa que é trazido o seu relato aqui, para que nós compreendamos que as pessoas, com todas as suas falhas, né, com todas as suas dimensões humanas, emocionais e tudo isso, mas o quanto o Senhor agiu, o quanto o Senhor nos mostra por meio de muitos exemplos bíblicos a sua ação na vida humana. Então, Ana, casada com Eucana, uma esposa amada, tinha, porém, naquele período, existia esse processo em que um homem, né, ele tem mais de uma mulher, né, um nome que é utilizado como poligamia, né, e o que acontece? Naquela época, não é algo que o Senhor se agrada, né? Porque a gente vê que é uma situação que ocorre bastantes danos à convivência quando o homem tem mais de uma mulher. Mas naquela época, quando uma mulher ela não era fértil, ela não tinha filhos ali com o seu cônjuge, essa mulher, esse homem, ele tinha toda a liberdade de casar com outras mulheres, né? E, enfim, em algumas situações a gente pode ver também que mesmo tendo filho também casavam com outras mulheres. Enfim, existia sim a poligamia naquele período. E aí a gente observa aqui uma relação de bastante conflito. Por quê? Porque a outra mulher que Eucana tinha, né, que era casado, a Penina, ela tinha filhos. E como eu já disse aqui em outros vídeos na semana passada, no período bíblico, a mulher, ela era, dizia muito sobre ela a questão da maternidade, eu posso dizer assim. Quando a mulher ela tinha filho, era uma mulher que demonstrava ser uma mulher abençoada. No entanto, o fato dela ser estéril trazia assim, um grande preconceito, né? Uma grande angústia para com essa pessoa, para com essa mulher. E Ana era uma mulher que estava... A Bíblia traz nesse texto, a gente observa ela dizendo que ela tinha estava com um coração amargo, com um coração triste, coração amargurado, um coração angustiado.
que a gente observa pela quantidade de filhos que Penina tinha, já havia algum tempo que Ana estava buscando do Senhor essa bênção que ela tanto almejava, que era poder ser mãe. E nós compreendemos que não era uma situação fácil, no entanto, nós aprendemos grandes lições com Ana, né? Uma das lições que eu aprendo com Ana é que mesmo o ambiente dela sendo totalmente contrário ao seu desejo, ao sonho que ela almejava, isso não levou ela a desistir. Isso não levou Ana a desistir. Porque Penina a maltratava constantemente, aqui tanto no verso 6 diz assim, e a sua competidora excessivamente a irritava. Quando nós observamos essa fala, excessivamente, nós percebemos que era algo muito constante, né? Era constante. Essa irritação, eu sou melhor que você, eu posso sim, né? Sou uma mulher frutífera, eu dou filhos ao nosso esposo, eu sou uma mulher muito melhor que você, eu tenho essa dádiva, você é uma mulher abençoada, você não é ninguém, né? E essas palavras, né? Essas palavras, elas trazem grandes feridas emocionais, né? Quando ela mesmo diz que ela estava com a alma amargurada, né? Com a alma atribulada, né? Eu vejo assim que ela admite a situação de dor em que ela vivia. Então, a gente se percebe o quanto essas palavras que Penina lançava sobre Ana eram tão doridas, né? Então, essas palavras, elas vão na alma, elas destroem a autoestima, elas produzem doenças psicossomáticas. Então, a gente vê o quanto essas palavras, elas têm um poder. No entanto, nós vemos uma postura de Ana, uma postura que nos ensina muito. Mesmo ela passando por esse, convivendo neste ambiente de violência verbal, né? A Bíblia não traz um tipo de violência física, mas assim, de maus tratos, de irritação, né? E também o seu próprio esposo. Quando o seu próprio esposo fala aqui no verso 8, ele percebe que Ana anda triste, né? Ana anda desmotivada para se alimentar, né? Não está se alimentando. Mas mesmo diante de todas essas circunstâncias, Ana não desistiu. É algo que nós aprendemos com ela. Mesmo ela tendo essa dificuldade no seu ambiente cotidiano, o seu esposo diz assim a ela: por que tu não comes? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Ele era um homem muito amável com ela, ele demonstrava grande amor. Quando ele ofertava sacrifícios, ele tirava a melhor parte para Ana. No entanto, a gente tem que entender que Ana não deixou que outras situações, que outras circunstâncias substituíssem o seu grande desejo. Ah, então eu vou desistir de ser mãe porque eu tenho o melhor marido do mundo, né? Existe uma diferença em uma relação conjugal e uma relação entre maternidade, né? Nós sabemos que existe tempo para tudo. A gente percebe que é um grande efeito danoso quando alguém casa grávida. Então ela já entra numa relação de maternidade e paternidade sem ainda aprimorar a relação casal de viver uma vida a dois. Mas nada é impossível para aquele que crê e confia em Deus, né? Então, ela não se deixou levar por essas opiniões que estavam na sua rotina, né? É claro que, de uma forma amorosa, o Cano queria que ela se conformasse, se sentisse feliz, queria ver a alegria dela. Mas Ana não desistiu. Ana não desistiu daquilo que ela tanto almejava. Outra coisa que eu aprendo com Ana é a persistência que ela mantém em fé, sabe? Não sei por quanto tempo ela orou, mas ela não desistiu. Isso demonstra fé. Quando nós continuamos perseverante, que aqui no versículo 12 diz, e se sucedeu que perseverando ela na oração. Então ela perseverou na oração, mesmo ainda não vendo com
os olhos humanos, né, que de fato ela ia receber aquela bênção do Senhor, ela perseverou em oração, ela se manteve em fé, com fé ao Senhor. Então, é algo muito lindo que nós aprendemos com ela. Em meio àquela circunstância, em meio àquele ambiente em que o marido queria confortá-la com o seu amor, né, entre marido, a sua rival que ali o irritava, mesmo assim nada disso tirou a sua devoção a Deus, a sua esperança em Deus. Quando ela, no verso 11, ela faz um voto ao Senhor, isso também mostra o quanto ela reconhecia a grandeza de Deus. E em momento nenhum ela diz: Senhor, se o Senhor tiver poder mesmo, me dá um filho. Não, ela disse: se tu lembrares da tua serva e me der um filho homem, eu não ponharei navalha no seu cabelo e eu entregarei para servir a ti por toda a vida, né? Entregará ao Senhor. Então ela não tinha dúvida da soberania do poder de Deus. Ela cria sim, ela creia. Ela tinha toda a fé que Deus sim entregaria para ela o milagre. E a oração, ela é extremamente importante e fundamental nesse contexto que nós estamos aqui lendo, que nós estamos aqui refletindo. Sabe, a oração, ela traz para nós uma ação muito importante. E não é uma ação apenas espiritual. É uma ação fisiológica, é uma ação que a oração nos proporciona, emocional, psicológica. Porque quando nós dobramos nossos joelhos, retiramos um tempo para a oração, é o momento que nós dizemos assim: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou Tua serva. Eu estou na dependência de Ti. Sabe? Por quê? Porque a oração é uma forma de demonstrar de estarmos submissos a Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos ali falando tudo aquilo que passa na nossa alma. Nós estamos reconhecendo que nós pertencemos a Deus. Nós estamos reconhecendo que Deus está no controle de tudo. Nós reconhecemos que o Senhor é todo poderoso. Nós reconhecemos o amor de Deus por meio da oração, né? Quando eu ali ajoelho, quando eu tiro esse tempo para desenvolver a minha intimidade com o meu Senhor, isso é extremamente importante, né? Eu posso dizer que a oração, ela é também uma terapia espiritual, né? E nós observamos isso, uma neurocientista muito reconhecida por fazer estudos voltados, por ser evangélica, ela faz estudos voltados à oração e algumas outras coisas, situações bastante interessantes. E ela fala que a oração, quando nós oramos, é trabalhada uma parte do nosso cérebro que nós, a psicologia, valorizamos muito também, que é o sistema límbico, que é o sistema aonde provém as emoções, né? E daí ela norteia, né, dentro da ciência, uma parte importantíssima que durante o processo de oração você desenvolve esse senso de pertencimento, esse senso de segurança, de não estar sozinha, né? E isso é muito lindo a gente entender que a ciência reconhece, sim, a soberania de Deus, a importância do nosso relacionamento com Deus. E eu acho bem interessante porque dentro da psicanálise, Freud, trazendo por um lado da ciência na questão psicológica, né? Quando Freud ele estava ali desenvolvendo as suas primeiras técnicas, né? Ele desenvolve a técnica de associação livre, que ele traz uma fala que ele diz assim: a cura vem pela fala. Quando nós falamos dentro de um set terapêutico, quando nós falamos aquilo que traz na nossa alma, aquilo que vem à nossa mente por meio do que é consciente,
mas em detrimento durante o nosso discurso, há sim evidências de falas inconscientes, né? Que é possível observar por um analista que está ali utilizando também a sua técnica de atenção flutuante, e ele observa também conteúdos que estão no seu inconsciente. Então, quando você está falando ali dentro do set terapeuta, o que você espera? Você espera abrir o seu coração, contar tudo aquilo que te aflita, que te traz aflição, tudo aquilo que te traz amargura, abrir o seu coração com sinceridade e não sofrer nenhum tipo de julgamento, né? Traz aí uma parte linda que é o autoconhecimento, é a autorreflexão. E eu quero trazer essa comparação para a oração. Eu não estou aqui por meio desse vídeo dizendo para você não ir a um psicólogo, não passar por um tratamento terapêutico. Mas eu quero mostrar a similaridade da cura espiritual que o Senhor Jesus pode nos dar por meio da fala. E qual cura que o Senhor Jesus que ele é limitado a nos dar? Nenhuma. O Senhor Jesus, ele pode nos curar em qualquer dimensão humana. Segundo os estudiosos, né, do desenvolvimento humano, o ser humano, ele é, dentro das suas dimensões, ele é físico, ele é cognitivo, ele é emocional, ele é social. E dentro dessas dimensões, o nosso Deus, ele tem o poder de curar em todas as nossas dimensões, porque foi ele que nos fez. Ele conhece todas as nossas estruturas psíquicas, ele conhece o nosso meio de funcionamento. E com certeza, como um pai misericordioso, um pai de amor, quando nós vamos falar com ele, contar a ele, abrir o nosso coração, porque nós vamos esconder o que do nosso Criador? Nós vamos esconder o que de uma pessoa que é onipresente, onisciente e onipotente? Então, naquele momento, esse efeito da oração, ele é muito, muito positivo para o nosso crescimento espiritual. Porque nós sabemos que o Senhor, ele conhece tudo, ele não vai nos julgar, ele não vai nos condenar. Ele está aqui para nos oferecer perdão, desde que nós oramos com ele com um coração sincero. Mas a Bíblia também diz que esse momento de oração não pode ser uma mera repetição. Sabe por quê? Uma mera repetição, o seu cérebro, ele tira aquela atenção. Deixa eu te explicar. Por exemplo, quando você faz o mesmo trajeto de carro para o trabalho ou para a escola, o seu cérebro utiliza uma função automática em que você, nos primeiros dias você fica com aquela atenção muito focal, ali, muito alerta ali, né, de constância, de que é algo muito novo. Depois o cérebro não vai ficar usando todas as suas energias desnecessárias. O nosso cérebro, Deus fez ele muito inteligente. Então depois, quando você começa a ir ao trabalho todos os dias, aí você já começa a ouvir um sonzinho, às vezes você até conversa, né? Por quê? Porque você aí é onde acontece às vezes algum acidente, né? Porque aí o seu cérebro já está na função automática. E isso acontece quando nós oramos de forma repetitiva, vã repetição. Eu não estou dizendo que você não pode orar para uma área específica. Eu vou orar para o meu filho. Eu não vou orar para o meu filho todos os dias, porque senão eu estarei sendo repetitiva. Não é isso. O Senhor conhece e Ele te entende. Mas Ele sabe que a forma que você vai falar, Senhor, eu estou te pedindo para o favor do meu filho, na sua área, Senhor, escolar, na sua área espiritual, peço a salvação para o meu filho. Então é uma conversa onde envolve reflexão. Porque você sabia que quando a gente pensa e a gente depois fala, a gente utiliza mecanismos diferentes, a gente vivencia novamente, né, experiencia novamente quando a gente fala algo, por exemplo, Senhor, eu estou com o coração muito angustiado, porque algo me aconteceu, Senhor, o Senhor viu, né? Aquela palavra que foi falada para mim doeu o meu coração, eu senti muito, olha como eu estou reprocessando aquilo que eu vivi em palavras, e o Senhor não deixa uma oração sem resposta, minha amada.
O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, e é por isso que eu sou tão grata a Ele. Porque a oração é algo tão interessante, tão lindo, é um mecanismo, assim, uma ferramenta tão importante, que eu conversava com meu esposo ontem, eu disse assim, amor, se a gente soubesse, se a gente conscientizasse o tempo todo o quanto a oração é importante, o quanto a oração ela é eficaz, nós orávamos muito mais, porque eu não tenho dúvidas, eu falo para você com toda a certeza, a oração ela é respondida, a oração ela é recebida por Deus, um coração sincero, um coração com fé, crendo, você recebe. Eu não estou dizendo que naquele momento você vai receber, eu não sei quanto tempo Ana orou, que naquele momento você vai receber um milagre, mas uma oração, o Senhor ele te dá se ele não fazer aquilo que você pediu naquele momento, porque nós temos que entender o tempo de Deus. Deus sabe o tempo para todas as coisas, né? Até o momento de nos entregar aquela grande bênção que a gente almeja, ou ele entende que não é o momento, que não é para ser entregue aquilo que a gente espera, porque nós temos uma visão humana. Deus ele tem uma visão extremamente maior, pelo ser que ele é. Então ele sabe que às vezes aquela bênção, se nós não tivermos sabedoria que nós pedimos, talvez aquilo vai atrapalhar a nossa relação com o Senhor. Mas eu te digo o seguinte, a oração ela é respondida porque nos traz uma esperança. Quando você tira, assim, eu vou tirar agora 30 minutos de oração, eu tenho certeza que você vai terminar aquela oração com o seu coração cheio de esperança, com o seu coração leve. Então isso é provado fisiologicamente por meio das produções cerebrais, isso é provado psicologicamente por meio de algumas teorias voltadas aos análises psicológicos, né? Quando eu disse aqui a questão de Freud, dentro da psicanálise, que ele traz essa grande importância da fala. Então, quando você faz esse momento de oração, isso é uma relação de intimidade, de amizade, de amor que nós demonstramos ao Senhor. Isso é muito lindo. E às vezes a gente nem precisa falar tudo. Porque muitas das vezes, às vezes o nosso coração está tão doído, às vezes o nosso coração está tão atribulado. Eu não sei você que está me ouvindo, que está me assistindo, talvez o seu coração esteja como o de Ana. Ana estava com o coração amargurado, Ana estava com o seu coração atribulado. Ela diz assim, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela estava com o coração amargurado, com o coração triste, não tinha vontade de se alimentar. E quando ela começou a orar, a Bíblia diz que ela chorava abundantemente. Você já passou por isso? Mas o Senhor, por meio da oração, Ele até interpreta lágrimas. Ele sabe o que é aquela lágrima que você está derramando. Viviane, eu estou numa situação tão difícil, tão amargurada como Ana, que eu não consigo nem falar o tamanho da minha dor, de tão grande que é, que eu não consigo falar. Outra evidência que eu faço dentro de uma análise psicológica, que quando um paciente ele não consegue verbalizar, né, passar para o ato que é chamado, que ele não consegue falar aqui sobre o sentimento, demonstra que ele está tão oprimido, que ele está tão machucado, né? E aí dentro de uma análise, porque o analista ele é limitado, ele não é Deus, ele vai tentando interpretar dentro seus conhecimentos essas lágrimas, esse silêncio, essa mudança de fala, né? De discurso. Mas Deus, Ele interpreta as nossas lágrimas. Ele interpretou quando ela chorava e não saía palavras da sua boca. O profeta Eli disse, mulher, aparta de ti o vinho. Ele achou que ela estava bêbada. Porque as pessoas, quando elas não estão direcionadas por Deus, que elas não conseguem compreender. Mas a nossa oração, ela é tão poderosa que o Senhor, Ele interpreta as nossas lágrimas. Ele interpreta os nossos gemidos.
Isso é muito maravilhoso. É um privilégio tão grande que o meu desejo era compartilhar aquilo que eu sinto aqui no meu coração, na minha alma, com você que está aí. Que você sinta essa mesma alegria de poder orar, de poder ter esse acesso a Deus no momento que você quiser. Você pode sim até o seu quarto, no seu lugar secreto orar. Mas você também pode orar em meio à rotina diária. Estar em espírito.